Olá, minha gente, tudo bom? Eu sou o Matheus Washington. Sou Camila Esquiavo. E eu sou Vitor Andrade. E para o trabalho de produção Multimídia 1, resolvemos fazer um podcast para esclarecer dúvidas sobre o próprio podcast. Para isso, entrevistamos Giovanni Vanderkocken, que é técnico do curso de comunicação aqui na UVV. Giovanni, como se dá a sua experiência no veículo radiofônico? Olha só, eu comecei a trabalhar com rádio, aliás, eu comecei primeiro a trabalhar com som em 1986. Na verdade, eu comecei com um grupo de colegas e a gente começou a montar um som para brincar. Tem um som para final de semana e para as festas. E assim a gente conseguiu montar uma sonorização de rua, um PA de rua, a gente fazia várias festas no bairro e fora do bairro também. A gente começou a cobrir evento grande, evento de virada de ano. Após isso, eu passei a trabalhar como DJ. Eu fui DJ, até DJ de baile funk. Eu brinco com os meninos às vezes, eles acham que é brincadeira. Fui DJ de baile funk na época que o funk ainda era uma customização diferente do que é hoje. Era uma coisa mais para se divertir mesmo. Isso em 88. Em 91, eu passei a trabalhar com rádio. Foi a extinta Rádio Cariacica AM, que depois passou a ser Rádio América e Rádio Cidade. A Rádio Cariacica AM FM, Rádio Cidade passou a ser Cariacica FM e a Rádio América passou a ser a AM, que continua até hoje. E depois disso eu voltei para trabalhar com rádio, mas com produção para rádio. Trabalhando um tempo com televisão, já não mais com rádio, com sonorização de rua, que era PA, trio elétrico, essas coisas assim. Depois de 98 eu fui trabalhar com televisão, produção de vídeo. Trabalhando na produtora de vídeo, após isso fui também trabalhar na televisão com a TV Vitória, tirei férias, não trabalhei muito tempo. E na Record, que era pela Igreja Universal, que eu trabalhei como editor de vídeo, edição de vídeo para os programas religiosos deles durante a madrugada. A gente já tinha uma programação, a gama de 8 horas ao vivo com uma equipe só. Com essa estrada tão grande que você tem, como que você acha das mídias alternativas como o podcast? Cara, eu acho que o podcast é uma grande sacada porque você consegue gravar coisa e postar isso e disponibilizar isso posteriormente para as pessoas, que nem todo mundo hoje tem tempo de ouvir ao vivo e o ritmo de vocês é bem diferente do meu. Eu falo que na época que eu comecei com rádio, eu sentava dentro de um Opala 76, eu e um colega meu, para a gente ouvir uma rádio. A gente entrava dentro do carro, sentava para ficar batendo papo e ouvir rádio. Hoje vocês não têm essa paciência mais. Raramente eu vejo alguém de vocês ouvindo rádio. No carro, talvez, mas sentar para ouvir rádio, para você ouvir como é que era a programação, que como DJ eu tinha que pesquisar o que estava rodando nas rádios, o que estava naquela época rodando, que você não tinha tanto acesso como você tem hoje, digitalmente. Então, eu acho que é fantástico a experiência de você poder deixar esse material guardado em algum local para a pessoa, a hora que ela quiser ir lá e tirar isso e absorver o que ela quiser. É legal demais. Giovanni, puxando para uma área mais técnica, você poderia falar para a gente como que é feito o podcast? Olha, as experiências que a gente teve aqui, a gente teve um programa chamado Parada Obrigatória, que era um programa de rádio que rodava todo dia, 1 hora de programa ao vivo a gente tinha, e aí a gente englobava cinema, a gente tinha quadros de esporte, política, a gente falava alguma coisa, ou a atualidade que estava acontecendo no estado, todo esse material ele era disponibilizado, a gente gravava, logo em seguida ele ficava no stream e também a gente botava o YouTube, tem um material no YouTube até hoje, o stream eu não sei se tem, mas a gente disponibilizava isso e era um contato legal porque os alunos tinham a tato com o programa ao vivo, de lidar com o colega. A gente tinha 5, igual a gente está em 4 aqui, a gente tinha 5 pessoas aqui, mais umas 3, 4 na produção lá fora, e era valendo, era ao vivo, era um podcast que não era gravado. A gente fez algumas coisas de podcast gravado também, mas a grande maioria das coisas que a gente produziu aqui de podcast foi ao vivo. Então você errava, você tinha que voltar, você brincava com um colega, uma música entrava fora do tempo, o colega que estava aqui dentro tinha que ancorar isso e trazer brincando, acertar esse tempo, ou a gente estava estourando o tempo, vão acabar porque o nosso tempo está indo embora. E a interação das pessoas, o grande barato era a interação das pessoas. As pessoas, através do Facebook, elas mandavam mensagens para os colegas, um quadro de um colega que tinha aqui, que era... A gente criou um personagem para ele que chamava Cid Mute. Ele é a cara do Cid da Era do Gelo. E Mute porque quando ele começava a falar muito, eu mutava ele na mesa. Então a gente brincava que eu mutava ele. Mas era tudo combinado. Eu vou mutar o Cid porque o Cid está falando demais, eu vou ficar quieto até o final do programa. Não tinha mais fala nenhuma, eu ficava mutado aqui dentro reclamando no canto de vez em quando. E a galera zoando. Libera ele, ou prende ele que está falando muito, deixa o Cid no mute aí. E era essa a brincadeira, era legal.
A coisa fluía. Era uma equipe legal, uma equipe hoje que todos são jornalistas hoje no mercado, estão trabalhando no mercado, todos eles, uns com assessoria, outros com jornalismo, repórter de rua. E assim, foi um barato pra gente, pra eu como técnico, eu achei muito legal, porque foi uma experiência valendo mesmo ao vivo aqui. E os meninos que, assim, eles tinham que dar conta daquilo ali. Um tempo fazer a produção, fazer a programação de 1 hora de programa, que não tinha conversa, era 1 hora de programa e 4 a 5 da tarde a gente estava com o programa valendo. Qualquer um então pode fazer podcast? Acho que qualquer um pode fazer. Hoje, com a tecnologia, você tem um celular, você pode fazer um podcast com o celular. Uhum. Você tem uma tecnologia que grava em 44 minutos, 116 bits. É fantástico. Você está gravando a qualidade de CD no celular. Entendi. Alguns com menos qualidade. Você pode gravar, você tem programas free aí, eu não sei, para edição, ou no próprio Windows, você pode editar isso. Celulares que já editam, então depende do que você queira fazer. Mas qualquer um pode fazer podcast do que quiser. Se quiser fazer podcast sobre cozinha, vai funcionar. E o que você acha de trazer de novo o podcast para o VV? Olha, eu acharia fantástico voltar. Uhum. A gente conseguir trazer esse material, voltar esse trabalho, trabalhar com os alunos e ter a rádio pulsando de novo, o podcast pulsando de novo do jeito que a gente fazia, que era muito legal. Você tinha a interação das mídias. Eu falei com o Vitor quando ele me procurou, que a gente teve situações que a gente deu furo em toda a imprensa. Notícia que a imprensa deu 24 horas depois, a gente deu 2 horas depois da notícia ter saído. Foi o fim do Vida Urgente, que era um projeto social que tratava do trânsito, de conscientização dos jovens nas escolas. E isso foi extinto num governo que eu não me lembro se foi o Paulo Atung. Eu acho que foi no governo do Casagrande. Isso foi extinto de uma hora para outra. Simplesmente acabou o contrato e ele extinguiu. A gente tinha aluna voluntária, através dela a gente descobriu. Ela chegou aqui à tarde, foi extinta o Vida Urgente, e quer dizer, pautou para a gente uma coisa. Em 2 horas nós produzimos um programa para 1 hora de programa. Nós falamos com a Dias Gonzaga, aqui lá no sul do país, ao vivo com ela aqui pela linha telefônica. Falamos com ela e assim, as pessoas que estavam vindo, que eram nossos alunos, que estavam nas redações da Gazeta, da TV Vitória, todos eles foram pautados pela gente. Eles estavam ouvindo a gente, e isso era legal, porque eles estavam mostrando o produto que estava sendo feito aqui, os chefes, para todo mundo. Que legal o programa aqui produzido lá pela rádio da UVV. E como vocês decidiam fazer as pautas? Como que era decidido isso? Uma vez por semana tinha uma reunião para a gente decidir o que seria feito durante aquela semana. Mas isso também não impedia, igual eu falei para você, não impedia de a gente mudar essa pauta durante a semana. Os quadros não eram diários, por exemplo, o quadro de cinema normalmente era na sexta-feira, o quadro de esporte era mais ou menos quando estava fechando a semana, e alguns quadros eram diários. Tinha quadro que é diferente, que o cara tratava de coisas mais loucas, assim. O cara que tinha um pé o maior do mundo, ele procurava as notícias mais bizarras e botava no quadro, ficava legal. Mas sempre tinha uma pauta, sempre tinha um tema. Nós vamos falar hoje sobre tolerância, nós vamos falar hoje sobre tabagismo, e a gente trazia um especialista para discutir isso com a gente. Não era nada do achismo, né, dos meninos aqui, ou eles faziam uma entrevista gravada e a gente exibia isso dentro do programa, e isso gerava uma discussão entre eles e as pessoas que estavam ouvindo, ou a gente fazia a discussão aqui dentro mesmo, trazer um professor especializado, várias discussões aqui dentro. Mantinha tudo dinâmico, né? Sim, era o que eu estou falando, pulsava, num dinamismo fantástico. Isso aqui a gente tinha uma faixa de 16 alunos aqui que trabalham junto com a gente diretamente aqui na rádio, e a coisa pulsava. A gente tinha pessoas que realmente estavam engajadas de fazer aquilo da melhor forma. Era muito legal, era estressante pra caramba, porque às vezes a pauta não fechava, a matéria não fechava, e a gente ia sempre pro programa, e era legal isso, porque isso gera em vocês a percepção que o mercado é desse jeito. Eu liguei para o Vitor. O Vitor, não falei com o Vitor 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 10 vezes. O Vitor não falou comigo, eu tenho que ir atrás de outra fonte. É só o Vitor que vai falar comigo? Não, tem que ir atrás de outra fonte. Eu vou correr atrás de outra fonte, para essa fonte me informar, para me dizer quem é um especialista que vai vir falar comigo. Ou pode ou não pode, ok, mas ele tinha que fazer esse intercâmbio, essa conversa com a fonte diretamente. O podcast, ele é fácil de fazer, até fácil de encontrar, só que ele não é muito divulgado. Uhum.
Onde você vê o problema? Onde você vê que pode melhorar essa divulgação? Por exemplo, até aqui do podcast que tinha na UVV aqui, que você tinha me falado, Parada Obrigatória. Que eu fui descobrir na hora que eu conversei com você, senão eu acho que nunca alguém ia falar. Como você acha que pode melhorar essa divulgação? Eu acho que hoje a gente tem várias as mídias sociais, aí nós vamos fazer o caminho inverso, né? Nós vamos eu acho que botar isso nas mídias sociais. Você trabalha com isso na Rádio Post, que é um veículo nosso que está aqui dentro, que é para uso dos alunos, que é para produção de materiais nossos aqui, feitos aqui no curso, que é para informação dos outros alunos dos outros cursos. Acho que é legal, a gente tinha alunos de outros cursos ouvindo, porque a gente fazia essa interação. Botar isso mesmo, os alunos ouvirem, para a gente poder botar na rádio, botar cartazes. A gente tem vários locais que tem cartazes, que as pessoas têm acesso a isso. Eu acho que seria por aí. Teria outro caminho. É os caminhos normais que a gente faz a divulgação de tudo quanto é coisa aqui. E teria possibilidade de ter interação de alunos de outros cursos na gravação do podcast ou a gente teve. Não, a gente teve. É isso que eu estou te falando. O jornalista, é legal isso. O jornalista, ele tem que saber um pouquinho de cada coisa. Eu brinco com isso. Às vezes o jornalista tem que ser um pouco médico, para ele fazer uma entrevista, ele tem que pesquisar. Ele passa a entender. E aí, quando você traz um médico aqui, que é de outro curso, ele vem lá da medicina. Vou trazer um fonoaudiólogo na semana da voz. Você vem que vai ter que pesquisar aquilo e trazer ele. Então, isso, normalmente, às vezes, ele trazia outro aluno para conversar também. O pessoal da CE vieram várias vezes aqui quando tinha divulgação de alguma coisa relacionada à DCE ou alguma coisa que era de interesse dos outros alunos de outros cursos. Isso não há problema. Eu acho que dá para trazer esse pessoal, sim. Eu acho que é legal, aproxima mais. O que você acha que falta para trazer de volta essa vontade de produzir conteúdo para o rádio e para os consumidores também consumirem aquilo que é produzido, né? O rádio não é uma mídia muito consumida por vocês, né? Isso é uma verdade. A gente entende que é muito mais atrativo você ver um vídeo. E isso é uma questão que eu estava vendo essa semana, uma discussão do Boechat, que é a âncora do Band News. Ele falou uma coisa que eu sempre falo com os alunos aqui, que o rádio, ele já foi dito que o rádio ia morrer com o cinema, que o rádio ia morrer quando chegar na internet, que o rádio ia morrer com um monte de coisa, e o rádio continua vivo. O rádio é uma mídia que você só precisa de um sentido. Você pode estar lendo um livro e você pode estar ouvindo rádio. Você pode estar tomando banho ouvindo rádio. Você pode estar dirigindo ouvindo rádio. Sei lá, você pode pular de paraquedas e ouvir rádio. Vamos lá, pode. Qual é a outra mídia que vai te proporcionar isso? Eu acho que o rádio ele é muito flexível para as pessoas ouvirem isso. E o podcast, nesse encaixe do rádio, só de você ter um sentido sendo usado para esse consumo, acho que é legal. Você pode estar ouvindo no ônibus e ouvir um podcast a respeito, eu quero me inteirar, de doenças sexualmente transmissíveis. Vai lá, baixa o podcast e vou ouvir. Isso porque eu tenho uma prova, ou eu vou prestar um concurso, que tem muita coisa legal no podcast também para esse tipo de coisa. Então é legal isso. Você está entendendo? O rádio é uma mídia que se encaixa em muitas coisas. A televisão, você precisa sentar na frente da televisão para ver e ouvir. Eu sou meio suspeito de falar, né? Mas eu acho o rádio extremamente flexível para isso. Não é o caso da geração de vocês que não ouve muito rádio. Até porque você tem tudo na mão. Você quer ouvir uma música hoje, você abaixa ela e vai ouvir. Quando eu sentava lá no Pala 76, eu tinha que ouvir a música no tempo que a rádio tocava. Gravar ela na fita e dar sorte do cara não vinhetar ela. Enfiar uma vinheta no meio do caminho que talvez eu conseguiria usar isso no baile no final de semana. Então era toda essa pesquisa que a gente fazia. Era diferente. Ou conseguir cortar ela ali no beat e botar ela para rodar. Então, para concluir, assim, a gente consegue imaginar que essas mídias alternativas como o podcast, elas vieram para acrescentar e para implementar os veículos tradicionais, né? Eu acho que o podcast ele veio justamente para fazer isso, para trazer você que não quer ouvir muita música, você quer um tema, focar num tema, você vai lá e ouve o tema que você quer. Você não precisa assistir um jornal inteiro para saber um especialista lá no finalzinho do jornal que vai falar sobre alimentação. Você vai lá no podcast e ouve. Você não precisa ouvir um programa de rádio inteiro para chegar lá umas 2 horas e meia
o cara falar 5 minutos para você. Você vai lá no podcast e vê uma discussão maior daquilo, discussão mais aberta, mais tranquila, sem muito tempo para te travar. Os podcasts normalmente têm um tempo, mas você não precisa ficar travado, é 1 minuto, é 1 minuto, é 2 minutos, é 2 minutos. Você sobe aquilo, a pessoa que quer ouvir todo ouve, não quer ouvir 2, 3, 4 vezes, e você ouve isso várias vezes. Acho que o grande legal do podcast é o pause. Você parou aqui, saltei do ônibus, vou para a faculdade, voltei, vou do ponto que eu parei, vou ouvir de novo. Vou continuar dali, eu vou entender. Então, o legal é isso, é você poder parar e ouvir essa mídia depois. O público tem uma autonomia, né? Você tem autonomia. Você diz o seu tempo que você quer ouvir aquilo. A entrevista é gigante, eu vou ouvir a entrevista gigante em 10 vezes. Eu vou a entrevista pequena, foi legal. Vou ouvir de novo. Hoje os rádios já fazem isso, né? O rádio disponibiliza esse material para você. Rádio, por exemplo, Rádio Novo Tempo. Se você quiser ouvir de novo essa oração, entra lá, essa parte que o pastor falou sobre tal coisa, agora vai lá e ouve, tá lá. A própria CBN faz isso. A CBN faz isso. Se você quiser ouvir esse conteúdo, tá lá, a CBN entra. Entendeu? É legal isso, porque às vezes você pega a coisa pela metade, você faz um entendimento raso daquilo. Voltou lá atrás, você vai ouvir tudo de novo e vai entender. É legal isso, esse armazenamento. Você acaba criando. O rádio trabalhando com podcast, né? A gente não tem como fugir mais. É isso. O bom dessa autonomia do público é que ele pode justamente escolher o que ele quer ver, né? Ele escolhe e ele pauta, né? Ele escolhe a gente vai falar de tecnologia hoje, eu não tive view nenhum, poxa, tecnologia tá furado, vamos partir para outra. Você acaba pautando a coisa, né? Tem um feedback para o produtor também. O próprio produtor, ele vai entender como é que aquilo está funcionando. Não tá legal isso aqui, gente, vamos mudar porque não está atraindo. Entendeu? Você tem que ter uma atração diferente do rádio, que você mensura quantas pessoas estão ouvindo. E o podcast não, eu tive 1000 acessos, ok, eu tive 1000 acessos. Teve 1000 pessoas que baixaram aquele material e vão ouvir em algum momento? Vão ouvir em algum momento. Hoje, amanhã, daqui a um ano? Nunca. Pode ser, mas eles vão ouvir. Eles tiveram a intenção de ouvir o teu material. Então já prospecta isso para uma produção futura. Entrevistamos Giovanni Van de Koken, que nos ajudou a entender a respeito do mundo do podcast. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, povo. Um beijo.